explicando meu headcanon da sombra do coelho. Então, eu tenho uma teoria que a sombra antes era uma pessoa sem teto, simplesmente sem teto. E ela gostava do coelho. Ela, não sei, gostava do coelho. Nem vem dizer que eu shippo sombra X coelho, porque eu não shippo. E quando ela soube que eu também tenho um headcanon que quando a Koguji conheceu pela primeira vez, o coelho não foi muito com a cara dela. Porque você já sabe que eu não shippo a coelho, mas eu odeio a Koguji. E a sombra ficou com ciúmes porque achou que eles estavam namorando. Mas não. E quando ela cresceu, ela encontrou a sombra, que ainda não era a sombra. A sombra é a sombra, né? E a sombra não consumiu e sim treinou ela. E quando a sombra simplesmente desapareceu, a sombra tomou o lugar da sombra, que hoje em dia é conhecida pela sombra do coelho. E ela copiou o coelho pra ser tipo a sombra e as vozes da mente dele. E ela consumiu o coelho pra sempre estar na mente dela. Esse é meu headcanon. E a sombra do coelho simplesmente consumiu também o primo muito antes do coelho. Mas o primo também escapou. A sombra deixou o primo escapar, só que não deixou escapar o coelho, pra estar sempre na mente dela, tipo, enfim. Mas, como o coelho escapou, a sombra, ela... Respeitem o meu chip. Ela começou a namorar o primo, que é o cucurucho, que é uma alce feita pela minha melhor amiga, que é o primo consumido pela sombra. E ela começou a namorar o primo cucurucho, né, que é o primo e o cucurucho são a mesma pessoa. Mas a sombra sempre teve ciúmes do coelho na infância. E ninguém gostava e ignorava a sombra só porque ela era sem teto. Os únicos que gostavam dela eram a pantera e o vácuo. O coelho nunca conheceu a sombra na vida, nunca olhou na cara dela antes. Só olhou do episódio A Sombra. E ele não reconheceu a sombra, tipo, porque vocês sabem que o coelho perdeu a memória. Mas, esse foi o meu headcanon. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado e tchau.